Como eu havia dito no vídeo passado, a gente estava caracterizando um pouco os tipos ideais que o Weber coloca como uma metodologia para o levantamento das informações necessárias ao estudo dos fenômenos sociais com uma rigorosidade científica. Então, os tipos ideais não são nada mais, nada menos que o método, a metodologia pelo qual o Weber discute teoricamente, por isso que ele é considerado um dos fundadores da sociologia enquanto ciência social. Então, o tipo ideal é um modelo, né, representativo, uma categoria, vamos dizer, um fragmento ínfimo da realidade, na qual você destaca os aspectos mais essenciais para o teu trabalho e, de certa maneira, cria-se categorias de análise sobre aquele fenômeno estudado. Obviamente que esse tipo ideal ele não está solto como uma metodologia, ele é baseado em fundamentações teóricas, mas é importante também pensar que um desses nexos entre teoria e a metodologia é o fato desses tipos ideais elaborarem ele, o fato desses tipos ideais, ele reforça no texto, na sua obra, o fato desses tipos ideais, na verdade, só ocorrerem no conceito, na cabeça do sociólogo, que isso é uma criação, uma categorização, uma análise criada pelo próprio sociólogo, né? Então significa uma representação da realidade. Então é importante deixar claro isso, que metodologicamente é um mecanismo onde você afirma que não é uma lei geral, que é uma lei absoluta, que não é uma regra pétrea, mas na verdade é uma tentativa explicativa, um procedimento racional para explicar determinado fenômeno. É possível pensar isso em conteúdos que nos baseiam como educadores físicos, no caso, os esportes. Se a gente pensar a história dos esportes, a gente vê esse fenômeno esportivo acontecer desde que a humanidade se reconhece a esportes há 2000 anos antes de Cristo, com significados completamente diferentes do que é o fenômeno esportivo hoje e do que foi no século XVIII, XIX. Importante pensar como fenômeno social o poder de mobilização, de atração de multidões no mundo inteiro, o quanto que esses elementos mobilizam milhões e milhões de pessoas, principalmente no âmbito do consumo, no tempo livre, no lazer, e que necessariamente é um fenômeno hoje globalizado, muito diferente do que surge nos seus primórdios ou mesmo nessa recente configuração na transição entre o feudalismo e o capitalismo. O fato é que o fenômeno esportivo ele tem o que a gente chama de muitos elementos sociais e que expressam culturalmente muito de um povo, de um agrupamento ou de uma comunidade e assim por diante. Então é possível pensar o esporte como fenômeno social porque ele se dá de uma maneira globalizada, os indivíduos participam ativamente desse espetáculo e tem relações muito orgânicas e próximas dessa manifestação. Então, cada tipo ideal, a partir dos diferentes sociólogos que podem utilizar essa metodologia, vai ter uma configuração distinta. E por isso que o Weber, novamente, contrapõe a questão do positivismo, dessa impossibilidade de você generalizar e criar leis universais de explicação para o fenômeno esportivo. Obviamente que há tentativas mais gerais de explicação, de conceituação desses fenômenos, mas o fato é que nessa relação entre conceito e a realidade, é importante pensar que é muito difícil você captar a totalidade dos eventos, e nesse sentido os tipos ideais é um modelo simplificado, uma categoria que se cria para tentar representar de uma maneira mais simplificadora aquilo que você pretende explicar socialmente. Isso é uma grande inovação do ponto de vista de configurar as ciências sociais não apenas como uma série de trabalhos
sem preocupação metodológica ou rigor dos dados nos quais você se apoia. É um tipo diferente de informações de dados, é uma construção metodológica distinta dessas ciências naturais, a biologia principalmente, mas a física e a química que constrói uma forma de produzir ciência a partir de metodologias universais e criação de leis que explicam universalmente os fenômenos. É importante pensar também que o Weber, nesse sentido da metodologia, o objetivo dele é compreender a ação social, que é um conceito importante na obra do Weber, e entender um pouco o comportamento dos indivíduos no que se refere às suas movimentações, às suas participações e manifestações dentro das sociedades. Então, a ação social não é um ato isolado, mas um processo. E, nesse sentido, é importante pensar também que, como uma outra contraposição ao positivismo, ele afirma que não existe uma neutralidade, uma objetividade dentro dos conhecimentos produzidos nas ciências sociais. O que existe, na verdade, tudo perpassa, segundo a obra do Weber, perpassa por uma questão de subjetividades. O importante é o controle e o rigor metodológico sobre essas subjetividades. E necessariamente o rigor está em você levantar suas perguntas e suas questões e apresentar provas daquilo que você afirma como uma hipótese investigativa. Então, nesse sentido, só existem vínculos subjetivos, porque de fato, quando você opta por estudar algum fenômeno, você já é movido e mobilizado por determinados valores. Então, se obviamente hoje eu pretendo estudar os esportes, é porque, de certa forma, eu fiz isso de uma maneira intencional, a partir dos valores da minha cultura. E por isso que o tipo ideal depende muito do significado cultural atribuído pelo sociólogo. O sociólogo não é um sujeito neutro, como um pesquisador que pesquisa química, que vai no tubo de ensaio, ou então no microscópio, que observa aquilo de maneira sem interferir nos processos. Na verdade, o sociólogo está imerso como um sujeito, como um ser humano, como resultado do processo cultural, mas que a partir da criação desses métodos, dessas metodologias, esses elementos subjetivos têm, de certa maneira, um controle, um rigor, e necessariamente é necessário compreender que, para de fato ser um trabalho social, um trabalho cientificamente falando, é necessário que você estabeleça algumas metodologias.